Sejam muito bem-vindos ao podcast Família e Fé. Eu sou a Rafa. Eu sou o Tiago e hoje nós estamos aqui para refletir com você sobre a praxis apostólica e a igreja nos dias de hoje. É um chamado à maturidade espiritual nessa série sobre Atos dos Apóstolos. Hoje nós chegamos ao capítulo 5, né, Rafa? Sim, então se você tem acompanhado conosco, nós já fizemos o episódio do Atos 1, 2, 3, 4 e hoje no episódio 5 nós vamos ver sobre essa maturidade, sobre o temor de Deus, quando nós vamos ver sobre a história de Ananias e Safira, os milagres que acompanhavam os apóstolos e tudo aquilo que foi acontecendo no crescimento da igreja primitiva. Sim, é óbvio para nós nessa leitura que nós vamos fazer ao final desse vídeo sobre como a igreja estava experimentando um grande crescimento, mas também um tempo de discernimento, como o temor do Senhor marcava essa igreja, a fidelidade também e outros elementos que nós temos aprendido com essa leitura do livro de Atos. Te convidamos então a meditar conosco, nós vamos ler nesse capítulo 5 sobre a história assustadora de Ananias e Safira, né, Rafa? O Sim. que a gente pode aprender com essa história? Sim, nós vemos que eles, quando nós formos ler, nós vamos ver que eles fizeram um plano entre eles, mas falaram como se fosse uma mentira. Eles foram desonestos com os apóstolos ao entregar a venda da propriedade que eles tinham. E ali nós vemos o juízo de Deus acontecendo instantaneamente. E isso é assustador, porque se hoje em dia Deus estivesse fazendo isso, nós iríamos ver essa mesma situação se repetindo na igreja atual. Exatamente. Essa é uma história assustadora que mostra como Deus foi derramando o temor dele entre o seu povo, e a Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vemos nessa história de Ananias e Safira como Deus não se agrada de uma espiritualidade fingida, de aparências, mas ele valoriza a verdade. Então, a igreja primitiva, nós vemos que viviam a verdade com temor. Nós vemos também que nós não estamos aqui para copiar a experiência da igreja primitiva, mas para aprender os seus princípios. Nós vemos na história de Ananias e Safira que logo após a morte de Ananias, imediatamente ele é sepultado, em seguida sua mulher morre, imediatamente é sepultado. Já mostra um contexto cultural em que é diferente dos dias em que vivemos hoje. Hoje em dia existe uma economia diferente, existe uma legislação diferente no contexto em que vivemos. Nós não podemos copiar 100% a igreja primitiva, mas nós precisamos valorizar os seus princípios. Sim, os princípios morais, os princípios de fé, a perseverança, que eles sempre mostram muita perseverança em oração, a Uhum. estarem se alegrando mesmo diante das perseguições, porque eles eram muito perseguidos principalmente pelos religiosos da época que estavam vendo todos aqueles milagres acontecendo, as multidões se adicionando a cada dia, pessoas se adicionando a eles a cada dia e para eles, eles estavam como se fosse perdendo os seus fiéis. Exatamente. Os apóstolos estavam anunciando a mensagem de Deus e vendo como consequência muitos sinais e maravilhas, milagres que Deus estava operando. Nós vemos desde esse início de Atos que já vimos nos capítulos passados, como vamos ver hoje também em Atos capítulo 5, chamamos sua atenção para o agir extraordinário de Deus, como milagres absurdos acontecem. A Bíblia relata a ação angelical, Sim. quando anjos estão servindo os servos do Senhor, tanto lhes dando livramento, como também os orientando em relação a onde ir e anunciar a palavra de Deus, mas cabe aos apóstolos anunciar essa mensagem. Eles veem grandes milagres acontecendo, e com esse poder nós vemos uma marca da humildade. Eles não se promoviam a si Sim, mesmos. eles estavam ali para promover Jesus. O Sim. tempo todo eles não estavam tomando a glória, a atenção para eles mesmos. Eles sempre declaravam sobre o poder de Jesus, sobre que ele morreu e ressuscitou, esse poder da ressurreição. Então, nesse capítulo, nós vamos ver que os apóstolos passavam e traziam muitos doentes para eles serem curados. Até mesmo a sombra de Pedro muitas vezes trazia cura sobre as pessoas. Eles foram presos porque o tempo todo eles estavam sendo presos por causa os religiosos prendiam eles, falavam, para de falar da palavra. E eles repetem, eles continuam falando que é melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. E, milagrosamente, através de uma ação angelical, nós vamos ver também que os anjos abrem a prisão para eles. Exato. Observe que a mensagem dos apóstolos está o tempo todo apontando para a pessoa de Jesus. Os apóstolos não falam sobre si mesmos, eles não falam sobre a igreja, eles estão anunciando Jesus como Cristo
Cristo que morreu e ressuscitou. Uma mensagem que pode parecer bastante básica, talvez já conhecida pela sociedade, mas eles estão reafirmando essa verdade e anunciando o nome de Jesus. A partir de corações humildes que Deus honra, dos quais Deus se agrada. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Como Deus se agrada quando nós apresentamos a Ele um coração humilde, mesmo quando Ele está nos dando condições de sermos reafirmados como ministros dele, como nós prosperamos em nossa família, quando nós anunciamos a palavra e corações se abrem para receber a mensagem, mas o coração dos apóstolos se mantinha humildes, uma grande mensagem para a gente nesse capítulo de Atos 5. E também, em terceiro lugar, nós vemos como eles perseveravam na oração, perseveravam em meio aos sofrimentos, perseveravam mesmo no anúncio da palavra com alegria, como Rafa disse, por se sentirem dignos de estarem sofrendo por causa de Jesus. Sim, hoje em dia, muitas vezes, nós queremos as coisas com facilidade, que seja tranquilo, mas o reino de Deus, ele traz sim a abundância, a paz, a vida eterna, mas junto com isso, nós passamos por perseguições, nós passamos por momentos difíceis e muitas vezes por causa do nome de Jesus. Pessoas podem nos acusar ou até mesmo comparar, mas aqui os apóstolos mostram que eles, como nós vimos no capítulo anterior, que eles oraram para que Deus desse sabedoria e discernimento em meio àquelas tribulações e Uhum. perseguições que eles tinham, e assim, isso não deixavam eles desencorajados de estarem proclamando a palavra, não, eles continuavam encorajados, com fidelidade e sabendo que eles tinham uma missão e um propósito de declarar aquilo que eles viram e aquilo que eles ouviram de Jesus. Sim, é verdade. É lógico que nós olhamos para Jesus como nosso exemplo maior, o nosso mestre, o nosso salvador, mas também aprendemos com essas histórias em Atos dos Apóstolos, inclusive no capítulo 5 que nós vamos ler agora, sobre como nós podemos nos comportar ao sermos representantes do reino de Deus. Se você está buscando aprender mais sobre a Bíblia, se você está buscando como viver a igreja de forma mais autêntica, mais fiel, de uma maneira que agrade a Jesus, como os apóstolos diziam, eles sofriam por serem achados dignos de representar o nome de Jesus. Isso é um desejo forte no meu coração e da Rafa. E se você que está assistindo esse vídeo, nós queremos que você também deseje aprender mais a palavra de Deus e viver uma espiritualidade, um cristianismo que honre Jesus. Não apenas siga o ritmo da igreja atual, não apenas esteja se submetendo às estruturas religiosas que estão aí tão travadas, mas você quer viver uma vida que honre Jesus. Nós aprendemos isso com a prática dos apóstolos. E essa prática, a praxis apostólica, ela é marcada, como nós vemos aqui em Atos 5, pelo temor de Deus com a verdade, pela fidelidade, mesmo no momento de sofrimento, eles eram fiéis com alegria, e ela também é marcado pelo poder de Deus com um coração humilde. Então, temor com verdade, o poder com humildade e perseverança com alegria. Vamos fazer essa leitura e que o teu Espírito Santo, Senhor, nos dê revelação e entendimento. Fala conosco. Nós recebemos sua palavra com alegria e gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se você está em um dos nossos grupos Família e Fé, esse é o momento apropriado para você pausar esse vídeo e você pode fazer a leitura, por favor, com o seu grupo pessoalmente. Faça uma leitura do capítulo 5 de Atos completo, lentamente, em voz alta, e que o Espírito Santo dê a vocês entendimento e revelação. Se você não está participando de um dos nossos grupos ainda, te convidamos a meditar conosco nessa leitura tão linda de Atos capítulo 5. Sim, então diz assim: Ananias e Safira. Um homem chamado Ananias, com Safira, a sua esposa, também vendeu uma propriedade. Com o conhecimento da mulher, ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e o depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram.
Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa, sem saber o que havia acontecido. Pedro perguntou-lhe: Diga-me, foi por este preço que vocês conseguiram vender a propriedade? Foi por este preço que vocês conseguiram pela propriedade? E ela respondeu: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés do que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e levaram-na e a sepultaram ao lado do marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos os que ouviam falar desses acontecimentos. E agora a gente vai ver as curas que os apóstolos faziam, como nós já citamos também. Sim. Verso 13, Atos 5, verso 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor. Eles eram acrescentados, de modo que o povo também levava os seus doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que, ao passar Pedro, pelo menos a sombra dele se projetasse sobre alguns. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, que levavam seus doentes e os atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Observe que nesse contexto nós lembramos que a igreja ainda está limitada à área geográfica de Jerusalém, ainda não havia crescido para outras regiões ao redor. No verso 17, mostra que então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os em uma prisão pública. No entanto, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Então, aqui está a ação angelical. O anjo disse a eles: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram que os apóstolos fossem trazidos da prisão. No entanto, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: Encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: Os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá, com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso da força, pois temiam que o povo os apedrejassem. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Contudo, vocês encheram Jerusalém com essa sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, e aqui ele prega novamente sobre Jesus. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o em um madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Entretanto, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei,
respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens, por um momento, fossem retirados. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois desse, nos dias do recenseamento, depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Que discurso de sabedoria de Gamaliel. Sim. E aí continua no verso 40. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E conclui dizendo que todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de anunciar, de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Então, nós vemos nesse capítulo de Atos, capítulo 5, um contexto em que o evangelho ainda estava limitado à cidade de Jerusalém, por isso eles se reuniam nas casas e também iam ao pátio do templo. Pense nesse pátio do templo não como uma igreja, um prédio de uma igreja, mas como uma praça pública, era o local onde as pessoas iam, tanto para a prática da oração, como também para viverem em comunidade. Então, eles estavam indo ao lugar principal onde a comunidade se reunia para ali anunciarem o nome de Jesus. E foi ali no templo onde eles foram perseguidos, porque eles não estavam indo ao templo para fazer um culto, para subir no púlpito e pregar. Na verdade, no templo era o lugar onde eles eram perseguidos. Por isso, eles também se reuniam de casa em casa. E como nós vimos nos capítulos anteriores, essa comunidade cheia do Espírito Santo, que recebeu a promessa de Jesus, do Espírito Santo, partia o pão, vivia em comunhão, praticava suas orações, os estudos bíblicos, mas também eram corajosos o suficiente para saírem e anunciarem Jesus, a mensagem do Evangelho apontando para Jesus. Sim, e no meio de toda essa ousadia, nós podemos ver também os milagres acontecendo, as curas acontecendo, as ações angelicais que acompanharam o ministério de Jesus desde o anúncio, né, que ele viria, Sim. quando o anjo fala com Maria, o anjo falou também antes com o primo, com o pai, né, e com Isabel. Então nós vemos toda essa ação e o desejo no nosso coração que nós também, como servos amados cristãos, nós possamos experimentar desses milagres, desse mover de Deus, de toda essa ação que continua sendo disponível para nós. A ação do Espírito Santo, a cura em nosso meio. Quantos de nós recebemos tantos pedidos de oração por cura e que nós possamos ver também a manifestação de honra, de honestidade, de temor do Senhor, todos esses princípios que nós conversamos hoje dentro dos nossos lares, dentro da nossa família, assim como nós somos cristãos, assim como iniciando que nós possamos também declarar com ousadia e corajosamente a palavra de Deus. Sim, queremos encerrar esse episódio orando pela sua vida e pela sua família e te convidamos a viver nessa prática dos apóstolos. Nós estamos em um contexto cultural, econômico, em vários aspectos diferentes. Nós não queremos copiar a igreja primitiva que viveu no século I em Jerusalém. Onde você estiver hoje, no contexto em que você estiver, há princípios a serem aprendidos, principalmente aqui em Atos capítulo 5, o temor de Deus com a verdade, o poder de Deus com humildade e também a perseverança com alegria. Deus abençoe muito a sua vida e a sua família. Quer orar para a gente, Rafa? Sim, vamos orar então. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de meditar na Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que cada um de nós que estamos aqui reunidos, Pai, em Teu nome, nós possamos viver, não somente aprender e saber, Pai, sobre os princípios do Teu reino, da Tua palavra, mas que cada um de nós possamos viver também a realidade, Pai, que o Senhor já tem liberado sobre as nossas vidas. Então hoje eu peço, Pai, com
com o temor que há, Pai, no nosso coração, que nós possamos ter, Pai, ao assistir esse vídeo, ao ouvir essa mensagem, Sim, pessoas sendo Deus. curadas, Amém, Senhor. transformadas, que o temor do Sim, Senhor, Pai, Senhor. sobre as nossas vidas, que nós possamos viver uma vida, Pai, de Isso, humildade, uma vida de honestidade, porque nós não Jesus. podemos mentir para o Senhor, o Deus que tudo sabe, que tudo vê, Pai, e que conhece as nossas vidas e a intenção dos nossos Sim, corações, que Deus. nós possamos, Pai, corajosamente compartilhar com aqueles que estão à nossa volta sobre quem é o Senhor na nossa vida, o Senhor que nos restaurou, que nos redimiu e nos transformou, Pai. Então é isso que nós queremos continuar declarando, que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas e o Senhor nos transformou e nos resgatou. E aqueles que precisam, Pai, de restauração, de resgate, de transformação, de cura, de tudo isso nós sabemos que o Senhor pode. Então eu coloco também essas Sim, vidas, essas Deus. famílias, esses filhos e filhas aqui colocados diante de ti, esses cônjuges, cada pessoa diante de ti, Pai, pedindo o teu toque de Assim amor, de seja, cura, Pai. de Em salvação, nome de de Jesus. transformação de Em nome de realidade, em Jesus. Em nome de nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Assim seja. Muito obrigado pela sua atenção. Deixe seu comentário, independente da plataforma que você está assistindo esse vídeo. Nós agradecemos por deixar aí o seu comentário. Deus continue muito abençoando a sua vida e a sua família. Um abração.